Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nos comentários ao CPC e no vídeo de hoje nós continuamos tratando do artigo 139, que trata dos poderes e das responsabilidades e dos deveres do juiz. Antes de falar sobre os incisos restantes deste artigo, eu quero te convidar a conhecer a plataforma JuroAdocs. O link está aqui na descrição desse vídeo. Lá você encontra todos os meus comentários ao Código de Processo Civil, com uma série de outras informações sobre o processo civil brasileiro. Comentários outros de doutrina, jurisprudência, podcasts, outros vídeos, enfim. Tudo o que você precisa saber sobre o processo civil, tanto você que está estudando, quanto você que já é profissional da área e está buscando aperfeiçoar o seu conhecimento, você encontra lá na plataforma JuroAdocs e nos meus comentários ao Código de Processo Civil, que você tem nessa plataforma de forma gratuita por um período ainda. Também tem lá no CPC comentado no formato impresso, já está na segunda edição. Fica aqui o convite e sabendo que adquirindo esses produtos ou fazendo a sua inscrição lá no JuroAdocs, você estará contribuindo para que esse canal se mantenha, né? Nós temos esse canal aqui com vídeos gratuitos e para manter esse canal sempre vivo é importante também o oferecimento de outros serviços, e aí esses outros serviços obviamente não são gratuitos, mas nos ajudam a permanecer aqui no ar no YouTube, ok? Então eu conto contigo lá. E vamos continuar tratando do artigo 139. Nós vimos os primeiros 4 incisos e agora nós vamos ver do inciso 5 ao inciso 10. Então o caput diz que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 5, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Isso porque, lá no artigo 3º do Código de Processo Civil, nós tivemos a instituição de um modelo multiportas de acesso à justiça. Esse modelo multiportas de acesso à justiça prevê a possibilidade de se buscar a justiça por meio da jurisdição, mas também prevê a arbitragem e prevê as outras formas de solução consensual dos conflitos, que podem ser formas pré-processuais, ou seja, em que as partes cheguem a um acordo a respeito daquele conflito fora do processo e levem ao Poder Judiciário apenas para uma homologação, ou podem ser formas consensuais utilizadas dentro do processo. E é a isso que se refere o inciso 5, quer dizer, é dever do juiz, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos. E aqui é importante reforçar, não é dever do juiz e nem poder do juiz que ele force as partes a conciliarem. Isso não se cogita em hipótese alguma, até porque a mediação e a conciliação elas são regidas pelo princípio da voluntariedade, quer dizer, as partes têm que ter vontade de chegar a um acordo, vontade de negociar e solucionar o conflito de forma consensual. O que incumbe ao juiz é oportunizar isso às partes, oportunizar esse ambiente às partes, para que elas cheguem a essa conclusão. Ao juiz não incumbe forçar as partes a isso. E se as partes desejarem continuar com o processo, se as partes não quiserem uma solução consensual, é dever do juiz julgar o caso sem fazer qualquer apreciação moral negativa, no sentido de que as partes não cooperaram porque não quiseram fazer acordo. As partes têm direito de não querer o acordo em determinadas situações e a decisão é sempre delas, nunca é sobre o acordo uma decisão do juiz. Ok? Inciso 6. Incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. E aqui nós temos uma disposição que pode ser bastante problemática se ela for lida a partir de um ponto de vista autoritário.
né, de dar ao juiz o poder de alterar a ordem de produção de provas. Na verdade, a produção de provas é uma garantia dada às partes e o Código de Processo Civil estabelece uma ordem de produção, estabelece um procedimento, dando a possibilidade, no inciso 6, de que haja alteração dessa ordem. Só que isso não pode ser feito de qualquer maneira só porque o juiz acha melhor, só porque o juiz quer. Não. Tem sempre que haver uma justificativa no caso para que essa alteração seja promovida. Ou seja, sempre que o juiz decidir por alterar a ordem de produção das provas, fazendo aí diferente daquilo que prevê a lei, ele precisa justificar com dados do caso concreto aquela necessidade. Não se trata tão somente de um ato de autoridade do juiz. Tem que haver essa justificativa fática plausível, né, para embasar essa alteração da ordem, porque isso não pode gerar para as partes uma insegurança jurídica, não posso gerar para as partes uma surpresa, né? Afinal de contas, as partes têm direito ao contraditório, elas têm direito à ampla defesa e elas precisam, inclusive antes de qualquer decisão sobre isso, ser ouvidas, para que elas possam então influenciar a decisão do juiz com relação a esse tema, ok? Então é importante aqui que haja o contraditório prévio sempre e que na decisão o juiz justifique essa necessidade ou de dilatar os prazos, quando se tratar de prazos que possam ser dilatados, ou então de alterar a ordem de produção de provas, porque essa alteração não pode gerar prejuízo à parte, ok? E não pode também ser encarado como um ato de autoridade do juiz. É sempre do ponto de vista da garantia das partes. O juiz tem que garantir o amplo direito de defesa de ambas as partes e não pode interferir no procedimento de modo a reduzir esse amplo direito de defesa que é previsto na Constituição. Inciso 7. Incumbe ao juiz exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Aqui é o juiz atuando para garantir a ordem no desenvolvimento do processo, né? Para evitar que durante a prática dos atos processuais haja a prática de atos de desordem que prejudiquem o bom andamento do processo. Então o juiz vai ter esse poder de polícia, mas também não se trata de um poder que pode ser exercido de forma autoritária ou de forma arbitrária. Tem que sempre ser um poder justificado, devidamente fundamentado, manifestado a partir de decisões que sejam devidamente fundamentadas. Além do inciso 7, nós temos o inciso 8, que vai tratar da incumbência do juiz de determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Aqui ele está tratando da possibilidade de o juiz promover o que a doutrina chama de interrogatório das partes. Nós temos dentro das provas orais o depoimento pessoal, que é o depoimento prestado pelas partes na audiência de instrução e julgamento. As partes prestam esse depoimento sob pena de confesso, ou seja, o objetivo do depoimento é obter a confissão. Então a parte é intimada pessoalmente para comparecer na audiência de instrução e julgamento. O advogado da parte contrária faz perguntas à parte que está depondo, o juiz faz perguntas à parte que está depondo, o Ministério Público, se atuar no processo como fiscal da ordem jurídica, também faz perguntas à parte que está depondo, e a finalidade precípua desse depoimento pessoal é obter a confissão. Para além dessa possibilidade de oitiva da parte, o inciso 8 prevê também a possibilidade de o juiz determinar a qualquer tempo durante a tramitação do processo
que a parte compareça para ser interrogada. E aqui nós não estamos falando do depoimento pessoal propriamente dito, com a finalidade de obter a confissão da parte. Não, nós estamos falando do interrogatório que tem um objetivo mais singelo. O objetivo que se tem no interrogatório é que o juiz obtenha esclarecimentos a respeito dos fatos. Então, geralmente, isso se dá de forma rara, mas se dá quando o juiz está com dúvidas sobre determinado fato ou sobre determinados fatos, e ele então chama a parte para uma audiência para ouvir dessa parte esclarecimento a respeito daqueles fatos. E aqui nós temos então o chamado interrogatório. E a previsão do inciso 8, no final do inciso, é hipótese em que não incidirá a pena de confesso, ou seja, se a parte silenciar, se negando a responder, se a parte não comparecer, ela não vai ser considerada confitente, não vai acontecer a chamada confissão ficta, só porque ela não quis responder, ou porque ela empregou evasivas, ou porque ela se recusou a comparecer na audiência. O que acontece no depoimento pessoal, se a parte devidamente intimada pessoalmente não comparece ou comparecendo se nega injustificadamente a responder às perguntas, ela vai incidir a pena de confesso, ou seja, aqueles fatos que se queriam comprovar com aquelas perguntas vão ser considerados verdadeiros. Aqui no interrogatório, previsto no inciso 8, não há essa consequência, não incide aqui a pena de confissão. O que se quer é tão somente esclarecer. É possível que a parte prestando esclarecimentos acabe espontaneamente confessando, E então a confissão é uma consequência possível, embora não seja a finalidade específica do interrogatório previsto no inciso 8 do artigo 139. Inciso 9. Incumbe ao juiz determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Aqui nós temos a chamada instrumentalidade das formas, E uma das maneiras de a instrumentalidade das formas se manifestar é justamente que aconteça o suprimento, a correção de determinados vícios. Então, sempre que se tratar de vícios que possam ser corrigidos, irregularidades que possam ser supridas, incumbe ao juiz oportunizar que isso aconteça. É isso que disciplina o inciso 9. Até porque o artigo 4º do CPC de 2015 estabelece como uma das normas fundamentais do processo civil brasileiro a primazia da análise do mérito, ou seja, o que se quer é que aquela relação jurídica processual se resolva efetivamente a partir de uma decisão de mérito em que o juiz diga a quem pertence o direito. Obviamente que nem tudo e nem em todos os processos isso acontece, porque há processos que são interrompidos ou que são encerrados por conta de algum vício grave que impediu que o juiz analisasse o mérito. Agora, quando for possível corrigir esses vícios ou superar esses vícios sem que haja prejuízo às partes, o juiz vai fazer isso para possibilitar, então, a prolação de uma decisão que analise o mérito da causa e resolva efetivamente o conflito. Além disso, o inciso 10 disciplina que quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, incumbe ao juiz oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o artigo 5º da Lei 7347 de 85 e o artigo 82 da Lei 8078 de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Aqui é um dispositivo bastante interessante que dá ao juiz a possibilidade de, se ele identificar lá na vara em que ele oficia uma multiplicidade de ações individuais sobre o mesmo tema, ele pode então provocar essas entidades que fazem a proteção de direitos coletivos, direitos individuais homogêneos,
para que elas analisem as situações e avaliem a viabilidade de propositura de ações coletivas para a tutela desses direitos. Tudo isso numa tentativa de evitar que esses vários conflitos individuais se multipliquem em milhares de ações também individuais, né? E que haja, dentro sempre do possível, a propositura de ações coletivas para a proteção desses direitos de natureza coletiva. Essa é a finalidade básica desse inciso 10 do artigo 139. E para finalizar, o parágrafo único trata, fazendo menção ao inciso 6, da dilação de prazo que é prevista nesse inciso 6, que somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Porque, obviamente, se nós estamos falando de uma decisão que dilata o prazo, que amplia o prazo, eu preciso que esse prazo ainda esteja aberto, né, para que haja, então, a sua dilação. Essa é a regra do parágrafo único do artigo 139. E com isso, nós ficamos por aqui, encerrando, então, a análise desse artigo, que trata dos poderes do juiz, e nos vemos no próximo. Até mais!